Bom, gente, eu estou recebendo aqui o Valdir Silvio, da Silva Vieira. Ele é médico veterinário formado pela UF, mestre em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e perito criminal da PSERG, que é a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer ter você aqui com a gente, para a gente poder falar um pouquinho sobre a perícia criminal na parte dos maus tratos dos animais, com esse elo aí com a medicina veterinária. Olha, eu queria primeiramente dar boa noite a todos e agradecer o convite, seu, Patrícia, da Natália também, né? Muito obrigado, para mim é um motivo de honra estar aqui, tá? Muito obrigado mesmo, muita alegria, e poder passar um pouquinho do que a gente faz, né, do nosso trabalho, que eu digo assim, nosso mesmo, meu, seu, porque é uma causa realmente muito importante, né? E eu queria, se você me permitir, falar um pouco sobre o que é perícia, né? Porque eu acho que muitas pessoas não sabem exatamente o que significa. E pairam dúvidas, principalmente nessa questão da área civil, da área criminal. Então, eu vou começar falando do meu trabalho, da perícia criminal, né? A perícia criminal, ela existe com o objetivo de que se produza o laudo, que é o meio jurídico que a autoridade policial, no caso o delegado, e depois o magistrado, o juiz, vai utilizar como meio de materialização da prova. Então, o laudo nada mais é do que isso, é uma constatação de um fato baseado em vestígios, né, indícios, que através daquela escrita feita pelo profissional perito, vai se tornar uma prova materializada, da qual o juiz ele pode fazer uso ou não. Isso vai depender de cada caso, tá? Na perícia civil, onde também atuam aí os biólogos, veterinários e diversos profissionais, que também são peritos criminais, peritos oficiais, né, que é o meu caso. Quando eu falo perito oficial, é aquele perito que fez concurso, um profissional concursado, que pertence geralmente a uma força policial. E pode ser a Polícia Federal e as polícias civis. Mas existem também, hoje no Brasil, em diversos estados, aliás, na maioria dos estados, a perícia ela é independente da Polícia Civil, ela é um órgão à parte. Muitas vezes vinculado diretamente à Secretaria de Segurança Pública e pode ser que haja casos aí onde até tem o status de secretaria também. Então, isso é uma divisão política aí que não vem muito ao caso, né? Administrativa e política. E no caso do perito civil, que atua na área civil, né, a gente tem duas situações. Tem o perito civil, que ele é nomeado pelo juiz, tá? Para que, com o intuito dele esclarecer, né, dele poder fazer ali também um parecer técnico, e que esclareça aquela situação melhor para o juiz. Às vezes o juiz não tem conhecimento daquela determinada área, né? Porque também é difícil você conhecer tudo. E aí ele pode nomear um perito civil da confiança dele. E a parte, o réu, no caso, ele pode também fazer uso aí do profissional veterinário, mas na condição de auxiliar técnico, entendeu? Então vamos dar um exemplo. Um pet shop, ele é acusado aí de maus tratos, né? Foi feita a perícia criminal, aí é um caso criminal, né? Então o perito oficial foi lá, produziu um laudo, e a autoridade policial enquadrou ali aquele responsável técnico, né, pelo estabelecimento como maus tratos aos animais. Então esse cidadão, né, que está respondendo esse inquérito, ele pode fazer uso, mesmo ele sendo veterinário, profissional da área, ele pode fazer uso de um outro profissional, mesmo sendo um outro veterinário, que seja, para ser esse auxiliar técnico, ou seja, que ele monte a defesa de modo a contestar, né, alguns pontos daquele laudo que foi produzido pelo perito oficial. Espero que eu tenha conseguido explicar. Muito bem. Muito bem explicado. Nem eu sabia que era assim, muito interessante. Muito bom mesmo. Procurei saber antes, né, da nossa live, mas assim, você explicando é totalmente diferente do que eu li, é muito mais fácil de ser entendido, né?
Valdes, A gente dá um resumo, né? Uhum. fala mais simples, né? Pois A não. gente procura saber as coisas, às vezes eles utilizam certas palavras que a gente fica meio perdido, a gente que não conhece, né? Como é feita a perícia no local do crime, Valdes? E que crimes são mais comuns na sua profissão? Olha, Patrícia, aqui no caso a gente vai falar da parte dos animais, né? Então, os casos que a gente atua. Primeiro, eu queria falar uma coisa aqui, Patrícia, que é importante colocar, tá? Para as pessoas que estão nos assistindo. Eu não estou falando aqui em nome da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Estou falando como pessoa jurídica, né? Perito Valdecildo da Silva Vieira, e vou emitir opiniões pessoais, mas é claro que em alguns momentos a gente vai falar do nosso trabalho, né? Que a gente executa. Dentro daquilo que a gente pode dizer. Então, Patrícia, a perícia no local ela é feita, como o próprio nome diz, no local, né? O perito vai até o local e lá ele vai procurar elementos que vão corroborar com achados, no nosso caso, né? Que você já percebe no próprio animal, tá? Então, o que seria isso? Quando nós veterinários a gente vai observar naturalmente, a primeira coisa é o comportamento desse animal diante do ser humano. Então vamos dizer que é um cão, né? Então o cão, isso é uma coisa que é fácil de perceber. Cão é um animal doméstico, um animal que, em princípio, claro que existe aqueles cães que são criados especialmente para fins de segurança, onde ele conhece uma ou duas pessoas que lidam com ele. A gente tem essa situação. Mas normalmente, por exemplo, num canil, né? A gente sabe que existe um manejo ali, ou seja, aqueles animais estão acostumados com o convívio humano. Então, você chega num local desse e já vê aquele cão com o olhar baixo, já se retraindo, com medo, então isso já te diz algo, entendeu? Perdão aqui. Isso já te diz muita coisa. E além dessa questão comportamental, a gente vai ver outros elementos. A gente vai ver se esse cão está disponível para ele alimento, água, se o ambiente dele é limpo, se ele está protegido das intempéries, ou seja, de sol, né, da luz solar, de chuva, e todo o aspecto geral, né? Eu acho também que é importante, uma coisa que a gente sempre faz em qualquer estabelecimento, seja de canil, pet shop, veterinário, qualquer lugar que a gente vá, a gente tem que perguntar sobre a assinatura de responsabilidade técnica, tá? Então, isso é uma coisa importante, isso vai ser anotado e vai constar lá do inquérito, que se porventura a pessoa vier a responder. Então, é um apanhado de coisas que você observa, são coisas diferentes, é claro, características dos próprios animais, que você vai fazer numa fazenda, você vai observar certos pontos diferentes de um apartamento, assim como numa feira de venda de animais silvestres, correto? Mas, basicamente, é alimentação, água, proteção, né? O que a gente vê muito em feira, infelizmente, Patrícia, aquele animal num cubículo, uma gaiola de transporte, que a gente chama, né? De, sei lá, 10 centímetros de comprimento por 5 de largura. É um negócio, assim, até menos que isso, tá? E o animal sem água e sem comida, entendeu? E uma barulheira. A gente tem uma resolução do CFMV que ela fala exatamente sobre isso. Mesmo o animal em exposição à venda, ele tem que estar protegido de tudo isso que eu já comentei, e mais até barulho, entendeu? Ele tem que estar num ambiente tranquilo, de modo a ser o menos estressante possível, tá? E a gente cita essas legislações no nosso laudo também. Só mais uma coisinha. Lembrar que, pessoal, quem estiver acompanhando, quiser dar uma olhadinha, a nossa lei principal que rege o nosso trabalho é a Lei 9605, tá? De 1998, Lei Federal 9605 de 1998, que trata aí dos crimes de maus tratos aos animais. Crimes ambientais em geral, tá? Mas tem a parte lá de maus tratos aos animais, tráfico de animais, caça ilegal e etc. Eu queria pedir o pessoal para compartilhar e curtir a página lá, Patrícia Vargas Protetora, no Facebook. E a live está sendo transmitida lá, no Face.
Vou te fazer uma outra pergunta que chegou para a gente, que eu acho também muito Sim. interessante. Todas são, né? A perícia tem suas especificidades Uhum. em cada estado brasileiro. Como funciona do Rio de Janeiro? Olha, a perícia do Rio de Janeiro, eu acho ela muito, porque ela congrega aí profissionais formados em diversas áreas, tá? A gente tem engenheiro agrônomo, a gente tem, não vou conseguir falar todos, tá? A gente tem químico, engenheiro químico, físico, veterinário, biólogo, isso os peritos criminais, tá? Farmacêuticos. Então, eu acho que o corpo da perícia é muito técnico. A maioria são mestres e doutores, tá? Então, é um pessoal que se atualiza, um pessoal que publica, que procura fazer conexões com universidades, como a gente faz também em alguns casos aí, que a gente não consegue elucidar, a gente pede ajuda. Tem o nosso amigo professor Carlos Alexandre Matias, da Universidade Federal Rural, que sempre nos apoia, ele é professor da cadeira de Medicina Legal Veterinária lá, um grande amigo. Então eu acho que é um pessoal que procura fazer o seu trabalho. Claro que a gente puxa um pouquinho de sardinha para o nosso lado, mas eu realmente admiro muito meus colegas. Acho um pessoal extremamente preparado. E, além disso, existem os peritos legistas, onde tem médicos, médicos farmacêuticos e biólogos também, e os dentistas, né? Uhum. Então, eu acho que é um corpo bem preparado. O que nos falta, né, Patrícia, você sabe, e é um problema que não é só do nosso Estado, é claro que a gente precisaria de mais estrutura, né? Talvez um setor de maus tratos fosse interessante, mas são coisas que a gente vai tentando levar aí com o que a gente tem para poder fazer o melhor possível. Aqui em Itaperuna a gente passa muito aperto em relação a isso aí. Não ter um local especializado para esses animais, entendeu? Não ter abrigo e não ter pessoas especializadas para a gente pedir esse trabalho aí que você está falando. Especializadas não, eu acho que é porque a gente também, por não conhecer, a gente não procurava da forma certa. Agora, depois de conversar com você, a gente se instruiu melhor e agora a gente sabe as providências, né, que devem ser tomadas. Eu até comentei anteriormente, você deve estar ciente sobre essa questão, né, de quando, por exemplo, você faz uma apreensão do animal silvestre. Então, o que é feito em termos gerais no Estado, o ideal, né, e o que se procura fazer é encaminhar por setas. Só que, às vezes, tem a questão da distância, que pode colocar a vida do animal em risco. Então, você tem que avaliar, Patrícia, porque, às vezes, até se for uma coisa que você pega o elemento no momento que ele caçou lá o passarinho no mato, e você soltar esse animal na hora, tá tranquilo. Muitas vezes é melhor do que misturar até esse animal com outros, entendeu? Sob o ponto de vista sanitário, tá? Então, são situações e situações. Eu acho que a Polícia Ambiental já é muito tarimbada, também nos apoia muito, tá? E o pessoal procura realmente fazer o melhor. Agora, é claro que existem deficiências, né? A gente tem um CETAS só no estado do Rio de Janeiro, que a gente acaba usando bastante o de Juiz de Fora, porque Juiz de Fora é o município de Minas, fica bem próximo aqui do nosso estado, então municípios ali, Valença, Três Rios, Barra do Piraí, o pessoal de lá, eu sei disso, o pessoal lá dos postos, da própria PRF, que pega naquela região, Rio das Flores e tal, procura enviar lá para o centro de Juiz de Fora, então isso já nos ajuda bastante. Na região de vocês aí, no nosso Fluminense, que realmente é um pouquinho mais difícil, né? Eu acho que já está bem distante de qualquer setas. No entanto, aquilo que eu comentei com a Natália, né, anteriormente, é procurar o órgão ambiental responsável, ver essa possibilidade de executar uma soltura rápida, né, se for plausível, né, e a gente tem que procurar sempre apoio das universidades, né, Patrícia? Eu acho que as universidades sempre, você sempre vai achar alguém lá que vai se sensibilizar, vai tentar fazer alguma coisa, porque também depende de toda a máquina administrativa, a gente sabe de tudo isso. Não é fácil, mas a gente não pode desistir, entendeu? Aqui a gente encaminha para o NEPAS, que é em Campos, pela UENF, e tem a faculdade aqui em Itaperuna, que o GES, a gente tem um grupo de silvestres também, que é muito bom,
que eu participo até, e de pequenos também, e sempre que alguém tem dúvida, a gente coloca lá no grupo e a gente vai trocando umas ideias. Ajuda muito. Tá, legal. Que bom, então. Legal. Qual a importância do laudo pericial? Como ele é feito? E pois ele é diferente de parecer técnico? Como que ele se diferencia de parecer técnico? É uma pergunta que chegou aqui. Você tem como explicar para a gente? Quer que repete? Não. Quer dizer, vamos por parte. Qual é a primeira? Desculpa aí. Qual a importância do laudo pericial? Olha, a importância é porque o laudo pericial oficial, ele vai representar a materialização da prova. Então, vou dar um exemplo, tá, Patrícia? Você foi numa situação de tráfico de animais, tá? Chegou na delegacia lá, houve o registro de ocorrência, foi feito a operação em flagrante, tá? Toda uma equipe de policiais foi ali, apreendeu os animais, levou o responsável até a delegacia de polícia, ele foi ouvido lá pela autoridade policial, o delegado, mas se não houver o laudo, esse delegado ele não consegue prender esse cara, entendeu? Seja pelo que ele foi enquadrar, sei lá, receptação, por exemplo, tá? Artigo 180. Então, o laudo, ele é fundamental para que o promotor, né, possa, depois que tem um delegado, depois vai ter o promotor, ele vai juntar aquelas peças e vai oferecer a denúncia, né, no caso aí, vai encaminhar, para que a pessoa acabe virando réu, entendeu? Então, eu acho que o laudo, principalmente como a gente está falando aqui de crimes que, pela legislação, são considerados de baixo potencial ofensivo, é fundamental que se tenha o laudo pericial oficial, porque assim é feito, tá? Então, é uma peça jurídica fundamental que é obrigatória, praticamente, para que a coisa aconteça, tá? Vamos falar assim, a grosso modo. Como ele é feito? Ele é feito através procurando vestígios, entendeu, Patrícia? Fotografia, e você vai usar a sua expertise. Eu, como veterinário, como eu falei, eu vou procurar alterações comportamentais, eu vou procurar lesões aparentes. O ideal é que seria o quê? Que a gente pudesse também avançar, efetuando, em alguns casos, raio-x, né? Por exemplo, vou falar uma situação para vocês. A gente vai acabar atropelando, né? Vai ter assuntos que a gente vai sobrepor, depois a gente vai voltar, tá, pessoal? Mas vamos lá. No caso de fraude de anilhas, né, Patrícia? Você sabe o que acontece, né? Pode acontecer, existem essa questão da criação animal. Mas vamos lá. Então, a pessoa lá tem um curió, que tem uma anilha com a numeração lá dos CISPAs, esse curió morre. Aí ele captura igualzinho na natureza. Não tem exame de DNA, né, e outras técnicas aí que estão se estudando que você possa individualizar o animal, correto? E ele, sei lá, ele quer... É um animal de valor, né? Ele meio que dá um jeitinho lá, causa uma fraturazinha e mete a anilha ali. Com o tempo, vai formar o quê? Um calozinho ósseo, né? Essa fratura vai consolidar, a gente espera, e normalmente forma um calo ósseo. Então, se a gente tivesse um raio-xzinho que pudesse ver esse calinho ali, sabe, bonitinho, seria sensacional, entendeu? E isso realmente a gente sabe, só que realmente instalar um raio-x não é fácil, porque demanda um técnico, porque é um aparelho que tem ali elementos perigosos, radioativos, né? Eu acho que você tem que ter até a permissão do CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Você tem como é que se diz? Elementos jurídicos em relação à legislação trabalhista daquele operador, ele vai ter férias diferenciadas, ele vai ter que ter um equipamento de proteção individual extremamente sensíveis, né? Extremamente específico, protetor de tireoide, protetor das articulações, etc. Ou seja, é complicado. A gente sabe que na máquina pública essas coisas são difíceis de fazer. Mas aí nós temos as nossas universidades. É o que eu falo sempre, entendeu, Patrícia? A gente tem as nossas universidades.
Só que você pegar um animal desse, já estressado, também deslocar lá para rural, por exemplo, poxa, é longe. Mas hoje tem uma coisa boa que está acontecendo, Patrícia, que é a seguinte: os setas, que é para onde a maioria desses animais vão, tá? Ele fechou um convênio com a rural. Então, eles estão trabalhando juntos, lá o Daniel e o Carlos, eles têm feito coisas aí maravilhosas. Com certeza, a qualidade disso tudo vai melhorar muito. O parecer técnico, pessoal, ele é como se fosse um laudo, só que não oficial. Não quer dizer que o parecer técnico não tenha valor. É claro que ele vai ter valor, tá? Mas essa decisão do valor dele, do peso que isso vai ter, quem vai decidir é o juiz, entendeu? Isso não é uma decisão de ninguém, a não ser o juiz. O juiz, ele considera ali o laudo, ele considera o parecer técnico. Então, são peças aí que vão ajudar ou atrapalhar, não sei, mas vão ser importantes. A diferença é só essa, é que o laudo pericial oficial é feito por um perito concursado, como eu já falei, pertencente a esses órgãos, e o parecer técnico é uma coisa que qualquer médico veterinário, qualquer biólogo pode fazer aí, desde que seja da sua alçada, desde que seja permitido dentro do seu conselho federal, né? Profissional. Essa do calo aí, na patinha do passarinho, eu nunca imaginei que eles fizessem isso. Olha, muito interessante o que você falou. Mas fazem sim. Inclusive, Patrícia, uma das coisas que a gente acaba aprendendo em operações é um anilhador, que é uma gaiolinha pequena, onde você coloca ali o passarinho e você meio que espreme ele com a patinha para baixo, né? Para você poder manusear melhor e fazer essa operação, tá? Então é pura maldade, é maus tratos mesmo, entendeu? E isso é uma das fraudes possíveis, tá? É isso. E é claro que um raio-x, um ultrassom, outros meios que a gente pudesse fazer, o que hoje é chamado de virtópsia, tá? E é uma coisa que você poderia fazer no animal vivo, né? Seria o quê? Uma autópsia virtual, ok? Virtópsia. Então, isso é um conceito relativamente novo, que é justamente não invasivo, né? Que você faz no animal vivo, inclusive, ou morto também. Dá para ver bastante coisa. Muito interessante. Entendeu? Muito bom. E você sabe, né, Patrícia, que se fosse o caso de se fazer uma necrópsia, isso também tem exigências sanitárias bastante complexas, né? A gente também tem que entender isso. É verdade. É muito mais complicado. Muito mais. Eu estou no 6º período de medicina veterinária, eu estou vendo essas coisas aí como são complicadas para se fazer. Valdes, como é o trabalho do perito? Olha, o trabalho do perito é o seguinte: ele vai trabalhar, a gente vai executar de acordo com a demanda, entendeu, Patrícia? Então, vamos lá. Eu sou vinculado ao departamento de química. Então, eu faço outras atividades, tá? Quando não tem aquela atividade específica de maus tratos ou tráfico de animais, ou caça ilegal, etc. E não é só eu que faço esse trabalho, tá, Patrícia? Tem outros peritos, vários peritos, inclusive aqui no Rio, que fazem isso. Até porque eu sou plantonista, eu não tenho como, teria tempo também, e eu não sou o único veterinário da perícia, existem outros. Existe o colega biólogo, que é um cara sensacional, muito interessado e muito capaz, muito habilitado, que é o André. Então é uma coisa dividida. Agora, ultimamente essa demanda tem aumentado, tá? E você sabe também que quando a gente fala principalmente de cão e gato, né, existe a problemática de você realizar aquela operação e você não manter o animal naquela condição. Então você tem que conseguir um lugar para colocar esse animal, certo? Então não é simplesmente chegar lá, pegar eles, anotar, papapá, e deixar eles lá. Não dá. E essa questão de você deslocar o animal para um outro lugar é complicado, isso atrapalha.
Isso nos impede, de repente, de termos aí mais efetividade, entendeu? E o trabalho, então, é isso. Se tiver operação, você vai acompanhar a equipe policial, você vai fazer a perícia no local, ou o animal vai chegar até lá e você vai na delegacia fazer a perícia ali, ou a equipe também, se for um lugar longe, Patrícia, já aconteceu, chegou carcaça para a gente identificar, animal já morto, entendeu? Para a gente poder identificar, inclusive, a causa, tá? Foi possível a gente fazer, era um caso que... Vocês sabem o que é trabuco? Não. Sabe, Patrícia, o que é trabuco? Não sei. Então, trabuco é um artefato, né, de uma espingarda que eles colocam no mato lá tipo uma linha, e aí quando esse animal toca nessa linha, a arma dispara e atinge ele, entendeu? É um tipo de armadilha remota, né, de caça mesmo, para matar o animal. E no caso foi até uma Cuniculus paca, uma paca, né, que foi para a gente lá, e foi possível a gente verificar, coletar até os balins, né, que o calibre geralmente é o 12.12, e lá tinha os balins, a gente pôde identificar, a gente pôde fotografar, ver as lesões que atingiu bem no coração, entendeu? E pôde dizer lá a causa-morte com exatidão do animal, entendeu? Então é muito variável, pode acontecer essas coisas, né? O bacana da perícia é isso, é porque pode ser realmente surpreendente. Você pode sair da tua casa sem esperar como vai ser seu dia, né? Isso é legal. Muito interessante. Estou gostando dessa conversa, tá? Quem sabe eu consigo um dia esse conhecimento todo. Vou te fazer uma outra pergunta. A gente, com certeza. Nossa, eu gostei muito mesmo. Eu sou muito apaixonada nessa parte aí de animais. A questão, por exemplo, de tráfico de animais. Eu sou muito interessada nisso aí. A questão de maus tratos, de rinha de galo, essas coisas assim. Eu não gosto dessas coisas, entendeu? Nossa, eu acho assim muito triste a gente que fica sabendo como que o animal tá, os problemas causados àquele animal perante aquilo ali, né? Aquela prática ali é muito triste. Eu vou te fazer uma outra pergunta que chegou para a gente aqui. Com a tendência dos proprietários... Não é essa, está faltando uma aqui. Considerando-se animais silvestres, aqueles cuja espécie, por sua natureza, viva em ambiente natural, que são as florestas, os rios, e etc., distinguindo-se entre animais nativos e exóticos. Quais os riscos de comprar ou manter um animal silvestre irregularmente? Bom, primeiro eu acho até que a gente conversou, Patrícia, sobre a questão do que são esses animais silvestres protegidos pela nossa legislação, tá? Então a gente tem que pensar nisso, primeiramente da nossa fauna, animais pertencentes à nossa fauna brasileira, né? Você queria falar alguma coisa? Não, estou concordando. Você quer falar alguma coisa? Ah, tá. Então, animais pertencentes à nossa fauna, e também tem a questão dos animais que têm rota migratória aqui no Brasil. São muitas aves, né? Que, aliás, é a nossa maior biodiversidade faunística, está no caso das aves, né? No grupo das aves. Nós temos, acho que, a maior população do mundo de aves, né? Pelo menos de psitacídeo, papagaio, arara, nós somos os primeiros aí do mundo. De muitos outros gêneros aí, né? Famílias e tal. Então, isso, posso dizer que é recente, estou até com ela aqui, Patrícia, é a portaria, pessoal, quem tiver curiosidade, portaria número 2489, de 9 de julho de 2019, tá?
a portaria do IBAMA, tá, Patrícia? Que aqui tem a relação, tá? Vou ler aqui, ó. Lista de espécies isentas de controle para fins de operacionalização do IBAMA. Então, aqui tem a relação dos animais, não só das aves, tá? Mas de outras classes e tal. Tem inseto, mamífero, que você pode ter como pet. Fora isso, se for um animal que não venha a pertencer à nossa fauna, ele vai ser considerado como exótico e vai dar problema. Como é o caso aí, recentemente, que a gente viu dessa Naja, né? Que estava lá com um garoto lá em Brasília. Acabou sendo até, né? Houve um acidente. E outros que a gente sabe que tem, né? Por aí. Então, Patrícia, aqui é importante essa portaria, pessoal. Quem quer ter um animal, quem tem já, se atualizar para não ter problema. E lembrando sempre que os CETAs, né, eles aceitam, se a pessoa não acha que, pô, vou ter problema, tem esse papagaio aqui e tal, e eu quero devolver ele, você pode levar no CETAS, tá bom? E devolver esse animal. Se você tem ele há muito tempo e tal, e aí eles vão tentar recuperar esse animal para que ele seja devolvido para a natureza. É o que eu aconselho, você verificar isso para que você não tenha problemas, inclusive quem vende, né? Quem tem pet shop, esse tipo de coisa, se atualizar. Para você ter uma ideia, Patrícia, vamos dar um exemplo? Rapidinho aqui, uma coisa bem corriqueira, ó. Psittaciformes, tá? Psittaciformes são os papagaios, araras, periquitos, maritacas, tá? Então, por exemplo, só pode, das espécies que não são brasileiras, tá? Depois nós vamos falar da nossa fauna. A nossa fauna não pode. A nossa fauna só se for um animal proveniente de criador autorizado pelo IBAMA, com registro, com nota fiscal, com anilha. Aí você pode ter esse animal desses criadores, ok? Mas é aquilo, você está sujeito a fiscalização. Se a gente chegar no local e tiver lá um passarinho nessas condições, ele vai ser periciado. Tá? A gente vai conferir lá no CISPAS se aquela anilha é original e vai ver tudo ali para que realmente possa constatar que aquele animal é legalizado. Tá? E aqui, como eu estava dizendo, dois animais, duas espécies de animais, Patrícia, que são de origem estrangeira, tá? Mas que são autorizados pela portaria para você criar. Tá? Periquito australiano, que é um psittacídeo também, e a calopsita. Só. Agaporni, esquece. Tá? E outros papagaios africanos, esquece isso aí. Tá? E pode responder, inclusive, por receptação. É complicado, causa um problemão. Repete o nome da portaria, tá aí, Val. Não sei se eu... Portaria do IBAMA, tá? Número 2489, de 9 de julho de 2019. É muito interessante o pessoal conhecer essa portaria. Eu acho que Porque às vezes pode estar com um animal, né, dentro de casa sem saber que é proibido, né? Acontece muito. Patrícia, acontece muito. A gente sabe também que as pessoas, às vezes, têm um animal, acham que aquele animal não tem problema. Tem. Que é o caso, por exemplo, dos jabutis, né? Que é uma coisa cultural nossa, né? E, de certa forma. E é até um animal que, dependendo das condições, ele se adapta bem. Se você tiver um quintal, sei lá. Mas não pode. É lei, né? É um animal silvestre, tinha que estar na natureza. Então, é assim que tem que ser, né? Com certeza. Eu vou te fazer outra pergunta aqui. Esse tema que você falou aí da portaria, depois eu vou até procurar dar outra olhada.
Eu vi, mas não foi essa, não. Não foi sobre essa portaria, não. Foi uma outra. Vou dar uma olhada nessa aqui depois. Vou te falar, vou te passar a outra pergunta. Tá. Com a tendência... Pode perguntar ou você quer comentar alguma coisa? Não, pode perguntar. Tá. Com a tendência dos proprietários... Com a tendência dos proprietários de conhecerem recursos legais perante os animais domésticos, o crescimento do conceito globalizado de bem-estar animal e conservação do meio ambiente, o combate aos crimes envolvendo animais selvagens, que é o contrabando, o tráfico ilegal, né? E a legislação em relação aos alimentos de origem animal. Torna-se cada vez mais evidente a necessidade da perícia veterinária. Mas para algumas regiões, essa ainda é uma realidade bem distante. Como que nós podemos fazer para que uma perícia ocorra? Olha, essa pergunta... Olha só, Patrícia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente agora vamos... É sempre aquilo que a gente tenta evitar, né? Porque a gente começa a falar coisas de política, de conselho e tal, mas não tem jeito. Bom, eu acho, nesse ponto, Natália, que a nossa polícia aqui do estado do Rio de Janeiro, ela é muito, como eu falei, ela tem um material humano muito bom, porque o concurso, ele congrega muitas carreiras, tá? E aqui, nessa sua pergunta, é bem colocada a questão da veterinária forense. O que é veterinária forense? A veterinária forense não é simplesmente você tratar da questão ali do maltrato ao cachorro. É isso e muito mais. É a questão dos maus tratos dos animais, é a questão da caça ilegal, é a questão do tráfico de animais. Caça ilegal e tráfico de animais, elas estão juntas, estão associadas, mas a gente não pode esquecer aquele cara também que caça para comer o bicho, entendeu? Ele caça lá o lagarto teiu, caça a paca, como eu acabei de falar, para comer, entendeu? E não é por subsistência, na maioria dos casos, é porque gosta de carne de caça, porque, sei lá, eu sempre cacei, como a gente vê aí a questão lá do cara que é milionário, paga uma fortuna para matar um leão na África. Entendeu, Patrícia? A gente não pode esquecer que isso, no Brasil, é um problema muito, muito importante, mas é um problema mundial. O tráfico de animais, por exemplo, pessoal, ele é considerado aí a terceira atividade criminosa mais ventosa do mundo, né? Porque a gente tem que lembrar aí do marfim, do elefante, do rinoceronte, que tem um valor imenso, outras partes aí sexuais, de tigre, urso, que o mercado chinês, mercado asiático absorve, onde lá eles acreditam que o cara vai gerar um atleta sexual, sei lá, super-homem, não sei. Então isso tudo movimenta dinheiro, então é um problema realmente muito sério, um problema mundial, né? Então, a veterinária forense, Patrícia, além disso tudo, dessa parte do animal vivo, vamos dizer assim, a gente tem a parte dos alimentos, como você bem colocou, tá? E isso é muito sério porque como que você vai dar tranquilidade ao consumidor, apesar que a gente tem outros órgãos fiscalizadores importantes no Brasil, a gente tem o Ministério da Agricultura, né? A gente tem aí os selos estaduais de qualidade do alimento e tal, ok. Mas mesmo assim, será que não houve entre a saída lá da fábrica até a chegada na prateleira alguma alteração desse alimento? Então isso também vai para a gente. A gente tem a parte de alimentos dentro lá da química, que quem trabalha lá é o veterinário, o químico também, o biólogo. Por quê? Porque também existem outras perícias de outros alimentos que envolvem eles, como por exemplo bebida alcoólica. Se aquele uísque é original ou não, etc. Entendeu? Isso também faz parte. Mas a gente tem a nossa parte lá de produtos de origem animal, que é o ovo, o mel, o queijo, a carne, etc. Tá? Os frigoríficos, tá? A questão do abigeato, não sei se vocês conhecem esse termo, abigeato é roubo de gado. Roubo de gado o cara roubou o boi lá do
do vizinho, matou, abateu no mato e vendeu, pô. Pegou lá e foi lá pro açougue lá do outro município, entendeu? E é o que você colocou, Patrícia. Muitos municípios do Brasil, a gente sabe, por uma questão de realmente precariedade mesmo, né? São municípios remotos, nesse Brasil imenso que a gente vive, né? Tem essa dificuldade, realmente, do poder público em geral chegar, e inclusive a perícia, a polícia, entendeu? Então, isso é uma realidade que eu acho que tem que ser vista com carinho, que tenha que se abrir concurso, né, Patrícia? Porque muita gente querendo trabalhar, muita gente gosta desse trabalho, tem empreendedor para isso, estudou. Então, dá essa oportunidade de ter. Eu acho que o veterinário, o biólogo, eles são. O zootecnista também, por que não? Eles são profissionais fundamentais, né, nessas atividades. Eles acabam por fazer parte, porque a veterinária forense ela interfaceia com outras áreas, entendeu, Patrícia? Uhum. Ela é uma ciência que ela interfaceia aí com a genética forense, que é uma área mais assim do biólogo, mas é importante. Imagine se a gente pudesse fazer individualização genética aí dos animais, né? Em qualquer escala, seria super interessante, né? A própria identificação por DNA da carne. Vou te falar um caso, pessoal, que eu não... Desculpa, vou falhar a minha memória da data. Depois você procura aí na internet. Mas foi um caso, acho que 2016, na Irlanda, que deu um problema danado, porque tinha carne de equino e carne suína no hambúrguer, né? De uma fábrica lá. Fraude, né? E lá eles têm uma comunidade muito grande muçulmana e judaica. E muçulmano e judeu não come carne suína, entendeu? Então isso deu um problema, não só na esfera, vamos dizer assim, do problema da carne em si, mas o problema até, nossa, imagina, né? Religioso, pô. Entendeu? Então é complicado. E eles descobriram através do quê? Da técnica do DNA. Tá? Então isso é perícia, né? Isso é uma perícia muito bem feita. É a nossa área. Muito bonito, né? Descobrir coisas assim, nossa, deve dar muita satisfação. Legal. Né? Muito legal, é muito interessante. Tem uma outra aqui, para acontecer essa perícia, a não ser que chame, por exemplo, que seja chamado, né? No caso, para você ir periciar um local, existe denúncia, as pessoas denunciam aí. Como que é feita essa perícia no local? Toda atividade policial ela vai ser impulsionada através da questão do flagrante, né? Mas no caso do cidadão, ele viu algo errado, viu lá um cachorro apanhando na rua, chama a polícia, tá? Aí, no caso é o 90 mesmo, para vir a patrulha mais próxima para socorrer aquele animal. Mas, por exemplo, uma situação que você tem um outro instrumento anônimo, que é o Disque Denúncia, onde lá existe a linha verde, tá, Patrícia? Aqui no nosso estado. Vou falar o conhecimento que eu tenho, que é o estado do Rio. O resto dos estados, realmente, eu não sei. Mas existe a linha verde, tá? E lá você vai poder fazer, inclusive, o registro, se não me engano, através da internet, tá? E isso. Aí a autoridade policial vai analisar aquele caso, né? Vai se organizar com a equipe dele para que seja feita uma diligência. Provavelmente o perito vai acompanhar. Eu vou te agradecer, Valdes, pela sua colaboração, doando tanto conhecimento para a gente. É muito interessante esse trabalho da perícia, e eu vou te apresentar novamente para as pessoas conhecerem o seu trabalho. É o Valdes Silvio da Silva Vieira, que nós acabamos de conversar, é o médico veterinário formado da UF, mestre em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e perito criminal da PSERG. Foi muito bom conversar com você. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Se você quiser despedir aí do pessoal, esteja à vontade. Pessoal,
muito obrigado pela atenção, né, pelo interesse, que a gente continue gostando muito, amando a nossa medicina veterinária. Nós todos somos... E aqueles também que não são médicos veterinários, não são biólogos, mas amam os animais, né? Então, nós somos todos um só. Agora, a gente tem que procurar fazer as coisas da maneira correta, né? Esquecer um pouco... Às vezes, a paixão desvia um pouco a gente. A gente tem que observar essas questões legais, isso é muito importante, tá bom? E dizer que foi um prazer estar aqui. Patrícia, muito obrigado pelo convite. Natália, se você estiver ouvindo aí, muito obrigado pelo carinho, tá? Que vocês têm conversado comigo desde o início. Foi realmente um prazer, tá? Uma grande satisfação. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada a você e futuramente nós vamos conversar de novo, trazer mais conhecimento para a população. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau. Tá bom, Patrícia. Com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau.